18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, dia 28 de maio, o ano é 2021. Tudo bem, Carimilhão? Tudo certo? Tudo bacana? Sexta-feira, né? Sextou, Carimilhão. Exato, sextou, mas sextou pianinho como sempre, né, Carlão? Durante a pandemia, aquele sextou de boa em casa, com maratonando séries, assistindo aos filmes. É isso aí. Muito boa noite pra você que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora aqui no programa 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 1 minuto. Mais uma vez, boa noite pra você aí na sintonia certa. Você está ouvindo Mix 18 horas. Muito bem, vamos agora aos destaques de hoje do 18 horas, Carimilhão. O governador Wilson Lima anuncia volta às aulas presenciais na próxima semana, mas os trabalhadores da educação afirmam que só voltam quando todos os profissionais tomarem as 2 doses da Covid-19. E o julgamento de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima acontece na próxima semana e gera expectativas no Amazonas. Vamos falar também da ocupação desordenada de flutuantes no Lago do Tarumã, que preocupa ambientalistas. Foi debatido na Assembleia Legislativa. Você está com dívidas? Pois é, mas você não está só, viu? Aqui no Amazonas, pelo menos 1.400.000 pessoas estão com o nome sujo, segundo a Serasa. E no programa de hoje vamos dar dicas para você sair desse sufoco financeiro. Muito bem, são 6 horas e 2 minutos. Boa noite para você na sintonia certa. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, vamos começar o programa de hoje falando de esperança para quem quer se vacinar contra a Covid-19, mas ainda não chegou a sua vez. É que depois de vacinar boa parte dos grupos prioritários contra a Covid, o Amazonas recebeu autorização para iniciar a vacinação em 60 pessoas que possuem idade abaixo dos 60 anos e que não possuem comorbidade. Para o grupo de pessoas com, abaixo dos 60 anos. Para esse grupo de pessoas que não possuem comorbidades. É bom deixar claro também que ainda não tem data definida para que as pessoas com menos de 60 anos sem comorbidades comecem a ser vacinadas. Mas não deve demorar muito, tá? Uma vez que o Amazonas tem quase 1 milhão de vacinas estocadas e, como disse o Carlão, boa parte dessas pessoas do grupo prioritário já foi vacinada. Exatamente, Carimilhão. Até às 5 da tarde de hoje, 1.201.000 doses haviam sido aplicadas em todo o estado do Amazonas, sendo 758 mil pessoas receberam a primeira dose, 443 mil receberam as 2 doses, que garantem a imunização considerada satisfatória. E o ritmo da vacinação aqui no Amazonas ainda está muito lento. Para se ter uma ideia, o Amazonas só aplica 55% das vacinas recebidas. É o segundo pior índice do Brasil, segundo o levantamento do site Poder 360, com o levantamento feito até o dia 24 de maio. O Amazonas recebeu 2.100.000 doses e aplicou apenas 1.200.000 doses, o que significa que apenas 1 em cada 2 doses recebidas haviam sido aplicadas. Carimil, os dados revelam que Roraima, Amazonas e Acre são os mais lentos. Os 3 estados demoram em média mais de 40 dias para aplicar as doses que receberam. Já passou da hora de acelerar essa vacinação. Nada justifica ter tantas doses estocadas e a população ainda sem vacina no braço. Mix. E o governador Wilson Lima anunciou hoje a volta às aulas presenciais para o dia 1º de junho, na próxima terça-feira. Wilson Lima afirma que a escola é o lugar mais seguro para o aluno nesses tempos de pandemia e garante que 80% dos professores do interior e 90% dos educadores aqui da capital já estão vacinados contra a Covid-19. Mas os sindicatos dos trabalhadores da educação contestam o governador e dizem que os professores só tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. E tem município que só agora que a vacinação dos professores começou. Pois é, Carlão, daí os educadores batem o pé e anunciam carreata contra o retorno das aulas sem vacinação. A repórter Odinea Araújo tem os detalhes. A volta
às aulas na rede estadual de ensino foi confirmada hoje para a próxima terça-feira, dia 1º de junho, pelo governador Wilson Lima e pelo secretário de Educação, Luiz Fabian, durante anúncio de ajustes nas medidas de restrição de circulação. E segundo o governador, mesmo com a pandemia, a escola é o local mais seguro para os alunos. O Wilson Lima também garantiu que 80% dos professores do interior e 90% da capital já estão vacinados. No interior, nós já vacinamos 80% dos profissionais da área da educação. E aqui na capital também estamos vacinando professores das redes estadual e municipal, da rede privada, tanto no ensino fundamental, ensino médio, universitário. A escola, eu arrisco a dizer que talvez seja o ambiente mais seguro para a pandemia, né? Ali os alunos estão protegidos, porque ali há todas as condicionantes de uso de máscara, de álcool em gel disponível, de distanciamento social, além do que tem muitos alunos que vão para a escola por causa da merenda. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas contesta a informação de Wilson Lima. De acordo com o Sinteam, os professores até agora só receberam uma dose da vacina contra a Covid e nem todos. Tem municípios que ainda não começaram a vacinar. A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, diz que uma dose só não basta. Os educadores só podem voltar à sala de aula, segundo ela, com as 2 doses aplicadas. Não se pode falar em retorno sem a imunização de todos os trabalhadores em educação. Nossas vidas estão em risco. A vida dos nossos alunos está em risco. É preciso que todos estejamos devidamente imunizados para, assim, proteger vidas humanas. Convoco todos para a carreata que iremos realizar no dia 31, no nosso grande ato de paralisação e no nosso grande ato contra o retorno presencial das aulas. No anúncio do governo, hoje, o secretário de Educação do Amazonas, Luiz Fabian, afirmou que as escolas estão adequadas e foram reformadas para garantir a segurança dos alunos. Estamos, então, preparados para o retorno das nossas atividades presenciais. Desde o ano passado, as escolas tiveram as suas estruturas físicas revisadas, revisitadas e adequadas para a implementação dos protocolos exigidos pelas autoridades de saúde. Para o Asprom sindical, nada disso é real. As escolas não têm sequer uma janela para a circulação de ar. Os alunos ficarão em uma sala fechada com ar-condicionado. Por isso, os associados ao Asprom, segundo o coordenador de comunicação, Lambert Melo, não retornarão às aulas presenciais da Prefeitura de Manaus na segunda-feira, 31 de maio, e nem às aulas presenciais da SEDUC na terça-feira, 1º de junho. Então, no dia 31 de maio, de acordo com a decisão da Assembleia Geral Extraordinária, não haverá o retorno dos professores para as escolas da CEMED e da SEDUC. Nós estaremos paralisando nossas atividades presenciais, iremos estar continuando com as atividades remotas, à distância, virtual, mas não retornaremos para as escolas em nenhum dos turnos, nem de manhã, nem de tarde e nem de noite. Nesse dia 31, nós também vamos estar realizando um ato público de protesto. As 2 entidades sindicais, Sinteam e Asprom, marcaram para segunda-feira um dia de paralisação de advertência. A carreata do Sinteam será a partir das 8 da manhã na Avenida do Samba, enquanto a Asprom vai se concentrar também a partir das 8 em frente à maternidade Ana Braga, próximo à Bola do São José. A carreata do Asprom vai seguir até o Tribunal de Justiça do Amazonas para pedir o julgamento do mandado de segurança contra as aulas presenciais que, na avaliação do sindicato, colocam em risco a vida dos trabalhadores da educação. Odneia Araújo para o 18 horas. Bom, e o resumo está aí. Segundo os profissionais que representam toda a categoria de educação do estado do Amazonas, essa volta às aulas presenciais para a semana que vem é um risco. E causa, assim, muita estranheza essa determinação do governador Wilson Lima de retorno das aulas sem que todos os profissionais da educação recebam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Wilson Lima está indo contra a
propaganda do próprio governo dele, né? Que alerta que a vacina só funciona com as 2 doses. Temos aí uma campanha publicitária nas ruas, em outdoors espalhados pela cidade, alertando, falando para a população que você só vai estar imunizado depois de tomar as 2 doses. E é exatamente esse ponto que os profissionais da educação estão reivindicando. Eles não estão se sentindo seguros para o retorno das aulas. Quer dizer, não adianta o governo do estado afirmar uma coisa, enquanto que na outra ponta, os profissionais que estão ali na linha de frente do trabalho, com os alunos, com os educadores, em todo o ambiente escolar, afirmam que não há segurança e que existe sim um risco da doença, o risco da Covid-19. E lembrando que essa campanha publicitária deve ter gastado uma fortuna, né? Gastando fortuna para colocar nas ruas essa campanha, alertando sobre a importância da pessoa receber as 2 doses para assim ficar imune, e ainda tem o prazo de 14 a 20 dias. Esses profissionais alertam que eles querem sim o retorno depois das 2 doses e depois de cumprido esse prazo de 14 a 20 dias para que esses profissionais estejam realmente imunizados contra a Covid-19. Karime, eles estão com certeza se sentindo inseguros e muito inseguros. O governo justificou que a decisão de retomar as aulas presenciais é respaldada nos dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que apontam estabilidade de casos de Covid-19 no estado. Eles estão se baseando em dados, Karime. Eles não estão se baseando na opinião dos professores. Nos últimos 14 dias, o número de casos aumentou 2%. Esse percentual é considerado como indicador de estabilidade e também reflete a ampliação da testagem em todo o estado. Pois é, Carlão, porque a média móvel diária de casos de Covid-19 subiu de 499 no dia 14 de maio para 509 no dia 26 de maio aqui no Amazonas, principalmente com a detecção de casos a partir do aumento da testagem aqui na capital. É uma estabilidade com números altos, ainda muito elevados, mas o governador achou por bem retomar as aulas em formato híbrido. Bom, resta saber agora, Karime e ouvintes em 100,7, se os sindicatos dos trabalhadores em educação terão força. É muito importante isso, em saber se eles realmente conseguirão, se eles terão força para efetivar a greve anunciada. Sem professores, não tem como realmente, é claro, é lógico, ter aulas presenciais. Mix. E o mês de junho vai começar tenso para o governador Wilson Lima. É que está marcado para o dia 2 o julgamento do Superior Tribunal de Justiça para decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador do Amazonas, contra o vice Carlos Almeida e mais 16 outras pessoas, entre servidores públicos e empresários. Pois é, Carlão, o governador Wilson Lima já foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pela Procuradoria-Geral da República por liderar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas por peculato e outros crimes que juntos podem levar o governador a 17 anos de prisão, além da perda de mandato e direitos políticos. Tudo isso por conta da compra fraudada e superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos em abril do ano passado. E o julgamento de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida na próxima semana gera expectativa, e muita expectativa em entidades e movimentos sociais aqui no Amazonas. Pois é, Carlão, e segundo essas entidades, a denúncia da existência de organização criminosa no estado, que segundo a Procuradoria seria comandada pelo próprio governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, precisa sim ser esclarecida. A repórter Odinê Araújo traz mais detalhes sobre esse assunto pra gente. Análise do recebimento da denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida Filho e outras 16 pessoas por crimes cometidos na aquisição de respiradores de ar inadequados para pacientes de Covid está marcada para a quarta-feira que vem, dia 12 de junho. A sessão, realizada por videoconferência, foi marcada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Se a denúncia for aceita, tanto Wilson Lima quanto
Carlos Almeida e os demais viram réus na corte. As denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República foram baseadas na Operação Sangria da Polícia Federal. A operação investiga a suspeita de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato, delitos da Lei de Licitações, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. De acordo com a investigação, uma organização criminosa comandada pelo governador, instalada no Amazonas, atuava com o objetivo de desviar recursos públicos destinados a atender às necessidades da pandemia de Covid-19. Os investigadores identificaram compras superfaturadas de respiradores, direcionamento na contratação de empresa, lavagem de dinheiro e montagem de processos para encobrir os crimes praticados com a participação direta de Wilson Lima. Entidades como a Frente Brasil Popular criam expectativas em torno da apuração dessas denúncias. De acordo com o presidente da entidade, Ian Ivanovic, toda a população do Amazonas aguarda esclarecimentos sobre o caos que se instalou na saúde do Amazonas enquanto o dinheiro da saúde era desviado. A situação da falta de oxigênio, da falta de equipamentos nos hospitais e a compra de novos equipamentos podendo ter sido superfaturada ganhou repercussão nacional e internacional. A nossa expectativa é que a justiça seja feita, que o judiciário consiga ir a fundo, fazer o levantamento de provas e no final de tudo isso estabelecer quem foram os culpados. É assustador saber que durante todos esses anos nenhum município do interior do estado do Amazonas tinha UTI. É assustador isso. Então, a nossa expectativa seguramente é muito grande nesse processo para que o governador e o vice-governador sejam ouvidos e, se assim culpados forem, condenados. O presidente da Pastoral da Terra da Arquidiocese de Manaus, Emanuel do Carmo, diz que o julgamento da denúncia contra o governador é o momento ideal para se conhecer a realidade dos fatos. Se na realidade ocorrer desvio de dinheiro público e que isso afetou a propagação da doença, né, a contaminação das pessoas, aí a justiça deve tomar providência para que exatamente seja coibido aquilo que preconiza a lei. Já o funcionário público federal, Carlos Kleber, tem esperança de que os culpados pela negligência e desvio de recursos, que levaram a quase 13 mil mortos pela Covid-19 no Amazonas, sejam penalizados. A gente cria uma expectativa muito grande que esse julgamento se dê pela verdade, e que esses senhores, que de fato comprovadamente, como já foi inclusive feito, que eles paguem por todos os crimes deles, porque esse dinheiro que foi desviado, deveria ter sido usado em prol da saúde e ter salvado muitas vidas mesmo. Então eu acredito muito na justiça, que eles vão ser julgados e condenados pelos crimes que eles cometeram. Segundo a coluna Radar da revista Veja, as chances de que a denúncia seja aceita são grandes devido à gravidade das acusações. De acordo com a publicação, a denúncia apresentada pela PGR contra o Wilson Lima pode vir acompanhada de uma ordem de afastamento do cargo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Foi outro compromisso nada agradável que o governador Wilson Lima tem previsto para este mês de junho é com a CPI da pandemia do Senado, e esse realmente é um compromisso bastante sério, hein? Que retoma os trabalhos na próxima terça-feira, Karime. Pois é, Carlão, mas tudo indica que ele, Wilson Lima e os demais governadores convocados para prestar depoimento querem evitar a todo custo de comparecer lá na CPI do Senado. Vamos chamar agora o nosso correspondente de Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos, que nos conta mais detalhes sobre essa decisão de Wilson Lima e dos outros governadores, desse grupo de governadores, de recorrerem ao Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, é possível que eles consigam essa não convocação, esse direito de não ir prestar depoimentos na CPI do Senado Federal? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Karine, a informação surgiu agora há pouco. Eu estava em contato com a assessoria de comunicação do governador Wellington Dias, do estado do Piauí, que é o governador que está liderando esse grupo de governadores que pretendia até então e deu entrada agora há pouco no STF, no Supremo Tribunal Federal.
em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamada de ADPF. O objetivo, por meio desse recurso, é questionar no Supremo Tribunal Federal a competência da CPI da pandemia da Covid-19 no Senado de convocar os chefes do Poder Executivo estaduais para prestarem depoimento conforme foi votado e aprovado na última quarta-feira. Esse recurso foi dado entrada agora há pouco por meio do Colegiado de Procuradores Gerais e esse documento é subscrito por 17 governadores, entre eles o governador Wilson Lima, além dos 9 governadores que foram convocados na última quarta-feira, outros 7 governadores também subscrevem esse documento. A assessoria do governador Wellington Dias falou agora há pouco que a questão é que central é o termo convocação. Já mudou a questão da opinião, Karine, com relação à convocação ou não. Eles já estão discutindo outro ponto. Eles não querem, eles topam comparecer à CPI, mas eles não querem ser convocados. Eles querem ser convidados. Porque isso geraria um precedente jurídico perigoso e isso transformaria os governadores em pessoas investigadas na CPI. E eles não querem que isso aconteça. Então, a condição de convidado meio que ameniza a situação para eles lá na CPI. Lembrando que na quarta-feira, a CPI da Covid-19 aprovou a convocação de 9 governadores, inclusive o governador do Amazonas, Wilson Lima, e nos estados onde houve operações da Polícia Federal sobre suspeitas de fraude de recursos federais destinados ao combate à pandemia. Já no caso do governador Wilson Lima, ele também é investigado pela tragédia do sistema de saúde causada em janeiro pela falta de oxigênio em Manaus e em vários municípios do interior. Então, essa informação quentinha que nós estamos passando agora para todos ouvirem. Karine. Pois é, agora é engraçado, porque também tivemos aí várias pessoas, né, diretores, o diretor da Pfizer, né, da farmacêutica, ontem mesmo o Covas, do Instituto Butantan, todos prestaram depoimento, foram convocados e foram de boa. Até o próprio ex-ministro da Saúde, Mandetta, ficou um dia inteiro prestando esclarecimentos da CPI, mas ok, né, se o problema é essa palavra, eu acho que vão dar um jeito para que esses governadores sejam ouvidos, não é? Bom, e como é que agiu, né? Como é que reagiu a bancada amazonense com essa convocação do governador Wilson Lima? Exatamente, Karine. Agora, a questão não está totalmente concluída sobre o comparecimento, vamos dizer assim a partir de agora, né? O comparecimento do governador Wilson Lima à CPI. Porque a dúvida é se vai ser convocado ou se vai ser convidado. Ou seja, já há uma questão quase que pacificada entre os governadores de que a ida deles à CPI é quase certa, na parte de alguns. Agora, se serão convocados ou convidados, eis a questão que está sendo levantada no STF. Essa questão do comparecimento do governador Wilson Lima mobilizou a bancada do Amazonas. Cada um tem uma opinião, mas é quase a opinião da maioria que acha importante, que acha que o governador tem que comparecer à CPI, não só para ele, para que os senadores questionem as questões das quais ele está sendo acusado e também para ele ter a oportunidade de se defender. Assim pensa o deputado federal Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara. Vamos ouvir o que ele falou. Olha, certamente será um desgaste ser submetido a uma sabatina numa CPI no Senado, mas eu tenho certeza e espero, na verdade, que o governador tenha toda a disposição de esclarecer todos os fatos que envolvem os episódios relacionados ao Covid no estado do Amazonas. Então, espero que o governador esteja seguro de que tudo foi feito de forma correta e, com isso, tenha tranquilidade para enfrentar essa sabatina se preciso for. 18 horas. Daí nós ouvimos então o deputado federal, né? Nós ouvimos agora o Marcelo Ramos falando a respeito da convocação, né? Do convite, do comparecimento do governador Wilson Lima na CPI da pandemia do Senado Federal. Carlos Eduardo, o que mais nós temos?
Temos o deputado Zé Ricardo, do PT, Estado do Amazonas, e ele acredita também, ele concorda com o comparecimento do governador Wilson Lima, para que ele seja questionado sobre todos os pontos dos quais ele está sendo investigado. Vamos ouvir o Zé Ricardo. O governo do estado, na figura do governador e da sua equipe, que apoia o governo federal, né, são da base de apoio, tem responsabilidades também. Aqui já são quase 13 mil mortes no Amazonas. No interior do estado não tem nenhuma UTI instalada. E, portanto, é necessário, sim, que vá na CPI, que investigue em tudo isso, porque nós não podemos deixar passar em branco tantas mortes pela irresponsabilidade do governo federal e do governo do estado. 18 horas. Tá aí, então, o deputado Zé Ricardo falando da importância do comparecimento de Wilson Lima na CPI da Covid no Senado Federal para esclarecer todas essas situações. Voltamos a Brasília, Carlos. O que mais temos? Pois é. Agora temos o delegado Pablo Oliva, que é deputado do PSL. Ele é alinhado com o governador Wilson Lima. Ele acha que a ida dele à CPI dará oportunidade para ele esclarecer, ter a oportunidade de ter voz dentro da CPI. Vamos ouvir o delegado Pablo. Eu acho muito importante, porque alguns esclarecimentos têm que ser dados ao Parlamento Brasileiro. É função do Senado, da Câmara dos Deputados fiscalizar, e a CPI está fazendo isso, e eu acredito que vai perguntar questões importantes acerca da crise de saúde no estado do Amazonas, da crise de oxigênio e de outras coisas que têm que ser esclarecidas para que a gente coloque as responsabilidades onde devem ser colocadas. 18 horas. Tá, então agora foi a vez do deputado federal Pablo Oliva concordar também, achar muito interessante e importante o comparecimento de Wilson Lima na CPI da pandemia do Senado Federal. Carlos Eduardo, é praticamente unânime, né? Quase. Eu falei com 4, né? Vamos falar agora, ouvir agora o deputado Sidney Leite, que também concorda. Ele tem um posicionamento mais firme e acredita. Ele disse que quem não deve, não teme, nas palavras dele. Vamos ouvir. Se o governador Wilson Lima realmente não tivesse nenhuma responsabilidade, não só sobre o escândalo do compra de respiradores numa loja de vinho, mas também das centenas de mortes que ocorreram no estado do Amazonas, seria uma grande oportunidade ele se defender dessas acusações junto à CPI. 18 horas. Então foi a vez agora do deputado federal Sidney Leite falar do comparecimento de Wilson Lima na CPI da Covid lá no Senado Federal para prestar esclarecimentos. Afinal de contas, não é, Carlos Eduardo? O ponto central, o motivo central da instauração desta CPI lá no Senado Federal foi justamente a crise de oxigênio que o Amazonas passou em janeiro deste ano, o que causou a morte de muitas pessoas por asfixia dentro das unidades de saúde do estado. Carlos Eduardo, então parece que é importantíssimo mesmo o comparecimento do governador do estado do Amazonas para esclarecer essas situações. Pois é, exatamente, Karine. E o estado do Amazonas está em evidência na CPI da Covid-19 no Senado Federal. E o comparecimento do governador Wilson Lima, nós esperamos que ele compareça, até como disse o deputado Pablo Oliva, para que ele tenha a oportunidade de falar. E houve ou não negligência. Ele que se defenda. Agora, esse assunto da convocação ou do convite é uma questão que vai movimentar na semana que vem a CPI. Visto que na terça-feira já está agendada o depoimento da médica Nise Yamaguchi. O nome dela foi citado lá no depoimento do ex-ministro Mandetta como a mulher que escreveu o texto que solicitava ali a mudança na bula da cloroquina para dizer que esse remédio tinha eficácia contra a Covid, com a assinatura do ex-ministro Mandetta. Ele olhou o documento e não assinou. E, segundo ele, Nise Yamaguchi foi quem escreveu aquele texto. Por conta disso, ela está sendo convidada para prestar depoimento. O chamado dela foi feito por um senador da base governista, então ela vai meio que dar uma palestra, ela não vai ser inquirida da forma como outros foram. Então vamos aguardar. A movimentação política
vai ser sobre essa questão da convocação ou não, e vamos aguardar nessa semana o resultado, a decisão do STF, para qual ministro vai cair essa questão, se essa decisão vai ser monocrática ou por colegiado, e qual vai ser, afinal, se eles deverão ir ou se serão convocados ou se serão convidados. Karine, estou com você. Muitíssimo obrigada. Carlos Eduardo, direto de Brasília, trazendo as informações para a gente, as últimas informações da CPI da pandemia no Senado Federal. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Karine, o fato é que o governador Wilson Lima está realmente todo enrolado, todo encrencado, não é isso? A própria Polícia Federal já comprovou. Tivemos sim corrupção, má gestão, falta de planejamento que levou dezenas de pacientes à morte por falta de leitos, por falta de equipamentos e também por asfixia com a falta de oxigênio hospitalar. Numa clara irresponsabilidade dos gestores da saúde. Depois que a Polícia Federal comprovou, os argumentos do governador são vazios e quanto mais ele fala, mais ele se complica, simples assim, né, Karine? Bom, Carlão, é realmente uma situação muito complicada do governador, mas chegou a hora dele prestar conta na justiça por tudo de errado que ele fez, ou se não fez, ele que esclareça isso tudo, né? Ou por tudo que ele deixou de fazer como gestor, por falta de compromisso e falta de experiência. O que todos querem saber é que tudo seja o que todos querem mesmo, saber o que aconteceu aqui no Amazonas no início do ano. As pessoas querem que tudo seja esclarecido, né, nos mínimos detalhes, e que os responsáveis identificados e punidos como manda a lei, ok, como manda o figurino, né? As pessoas querem justiça e o Wilson Lima, como governador, como gestor executivo, deve responder por todo o colapso, por tantas mortes que poderiam ter sido evitadas se a pandemia fosse enfrentada de forma correta, de forma ética, sem corrupção e com profissionalismo. Muito bem, Karine, exatamente isso. Mix. Bom, e ainda hoje, aqui no 18 horas, a ocupação desordenada de flutuantes no Lago do Tarumã, que preocupa ambientalistas, é debatido na Assembleia Legislativa do Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes. Fique ligado, logo depois da primeira da playlist do 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos saber aí tempo e temperatura, em previsão do tempo para esta noite de sexta-feira, final de semana já chegando aí. Será se vai chover ou se vai fazer muito sol? Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Carlão, e a previsão é de chuva rápida, tá? Durante a noite e essa madrugada, de acordo com informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 92%. Hora 6h37, boa noite. Mix. E o Tribunal de Contas suspendeu a contratação de R$8 milhões para a publicidade do Detran aqui do Amazonas. O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Ari Moutinho Júnior, concedeu medida cautelar suspendendo o processo licitatório para a contratação de serviços de publicidade pelo Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, avaliada em cerca de R$8 milhões. Moutinho aceitou os argumentos de possível dano aos cofres públicos neste período de pandemia, quando todos os esforços deveriam estar concentrados para a área da saúde. Ele disse o seguinte, abre aspas, os fatos narrados revelam indícios de afronta aos princípios de impessoalidade, moralidade, razoabilidade e eficiência na Constituição Federal e nova lei de licitações, fecha aspas, diz o trecho da decisão. 6h38, boa noite. Mix. Olha, o nível do Rio Negro atingiu hoje a marca de 29 metros e 95 centímetros aqui em Manaus. Essa que já é a segunda maior cheia da história, está a apenas 2 centímetros de se igualar ao recorde do ano de 2012, quando o rio subiu até os 29 metros e 97 centímetros. E segundo a Defesa Civil, em todo o estado, 58 dos 62 municípios enfrentam problemas causados pela cheia dos rios. O número de cidades que estão em situação de emergência chega a 26 e o total de pessoas afetadas em todo o estado passa de 455 mil pessoas. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre a situação da cheia aqui no estado do Amazonas. Vamos acompanhar.
atualização do nível do Rio Negro nesta sexta-feira, a cota máxima chegou aos 29,95 metros, ficando apenas a 2 centímetros da marca recorde de 2012, quando o Rio Negro atingiu 29,97 metros. De ontem para hoje, a subida das águas foi de 2 centímetros. Manaus está em situação de emergência e muitas ruas estão totalmente alagadas e intransitáveis em nossa cidade. As bacias hidrográficas dos rios Negro, Solimões e Amazonas apresentam situações críticas e o volume da água pode subir ainda mais nos próximos dias. Seu Valderino faz a medição das águas do Rio Negro diariamente no Porto de Manaus há exatos 52 anos. E mesmo com tanta experiência, ele diz não saber quando poderemos prever uma parada na subida das águas. E é que está o que da questão. Só observarmos os valores diários, desde sábado para cá, o rio realmente diminuiu em muito seu valor de enchente diária. Agora, você poderia me dizer, a enchente vai acabar amanhã? Vai acabar depois da manhã? Eu não posso dizer isso pelas variações que o rio tem sempre, não é de agora não, todo o tempo. A média climatológica de chuva em Manaus é de 247 milímetros para o mês de maio, mas na primeira quinzena deste mês já acumulamos 157 milímetros pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, o que já representa 64% da chuva do mês. Em março de 2021, registramos o mês mais chuvoso, com quase o dobro da média para o período. O acumulado foi de 587 milímetros. Um dos grandes motivos para a cheia deste ano são as chuvas acima da média na nascente do Rio Amazonas, que tem sua origem ainda na Cordilheira dos Andes, no Peru. Essa situação de aumento de chuvas é explicada principalmente por conta do La Nina, presente entre a primavera de 2020 e o outono de 2021. Seu Valderino acredita que neste fim de semana possamos sim atingir a cota máxima, a mesma registrada no ano de 2012. Vimos em 2012, está próximo de acontecer. Então não tem muita diferença. O que a gente sabe é que os problemas a partir de uma determinada cota começam a prejudicar as pessoas. A marca histórica até o momento é de 29,97 metros, mas a estimativa é de que até a próxima segunda-feira este número seja ultrapassado e 2021 entre para a história como a maior cheia dos últimos 120 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Bom, e a ocupação desordenada de flutuantes no Lago do Tarumã, que há tempos vem preocupando pesquisadores ambientais, foi assunto debatido na Assembleia Legislativa. E o deputado Serafim Correia mostrou imagens aéreas da quantidade de flutuantes localizados na área do Tarumã, e questionou a falta de controle e fiscalização ambiental por parte dos governos. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Lugar preferido de boa parte dos manauaras no fim de semana é também uma ameaça à natureza. Não é de hoje que pesquisadores vêm alertando sobre os riscos ambientais causados pela ocupação desordenada de flutuantes e a falta de fiscalização no Lago do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Assunto que foi debatido na reunião plenária da última quinta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Serafim Correia, do PSB, apresentou imagens aéreas mostrando a quantidade de flutuantes localizados naquela área e questionou a falta de controle por parte dos órgãos municipais e estaduais responsáveis pela autorização e fiscalização ambiental. Estão enchendo a orla do Tarumã de flutuantes que não têm as condições necessárias, que jogam os dejetos no próprio igarapé. Então, meu apelo aqui é às autoridades, sejam elas municipais, sejam elas estaduais, responsáveis pelo nosso meio ambiente, bem como a Marinha do Brasil, para que cuide do Tarumã. O Tarumã não pode virar uma cidade flutuante. É preciso, não sou contra os flutuantes,
mas é preciso ter o mínimo de condições sanitárias para que eles ocupem aquele lugar. Um dos requisitos principais para os flutuantes estarem de acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas é ter sistema de tratamento hidrossanitário e destinação de resíduos, mas sem a devida fiscalização, as pessoas podem estar tomando banho em água contaminada, pois boa parte dos flutuantes não tem tratamento de esgoto, o que pode, inclusive, causar doenças, e a poluição pode prejudicar os negócios legalizados e com licenciamento ambiental. Alguns pesquisadores arriscam ainda em dizer que, se nada for feito, em 30 anos o espaço que hoje gera renda e também lazer pode acabar. A bacia do Tarumã representa cerca de 12% do território da capital. São 37.612 quilômetros de extensão. O deputado Serafim Correia lembrou que na década de 50, a ocupação desordenada da orla onde hoje está localizada a Feira da Manaus Moderna, no centro da capital, permitiu a existência da cidade flutuante, com pequenos comércios, moradias e oficinas, que chegou a ter uma população de mais de 10 mil moradores, segundo dados da época. Assim como no Tarumã, começaram com poucos flutuantes e foi aumentando, aí virou uma cidade que num determinado momento teve que ser desmanchada à força pela Marinha do Brasil. Ainda durante a reunião plenária, a deputada Terezinha Ruiz, do PSDB, compartilhou da preocupação do deputado Serafim Correia e disse que desde 2019 vem realizando ações para levantamento de informações com os proprietários e moradores de flutuantes do Tarumã. Ela destacou a importância da área para o turismo e, por isso, deve ser pensada com responsabilidade e cuidados. Aqueles que já são antigos até têm uma estrutura mais organizada, inclusive com as estações de tratamento, mas temos muitos outros que estão usufruindo daquela beleza do Tarumã, mas que até o momento ainda não estão totalmente regularizados. Não é para prejudicar nenhum comerciante, nenhuma pessoa que está desenvolvendo o turismo naquela área, mas principalmente para preservar e contribuir com o meio ambiente, com as águas puras do Rio Tarumã. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, realmente esse é um problema bastante delicado, né, Karime? Essa ocupação desordenada, que nem ela falou, e alguns até têm condições de estar no local, mas outros realmente não têm condições de estarem por lá. Então, é um negócio que está sem controle. Esses flutuantes, eles podem poluir de forma irreversível a bacia do Tarumã, e já passou, é claro, da hora aí de intervir diretamente nesse problema. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, os passageiros que desembarcarem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes vão ser submetidos a testes de Covid para tentar impedir a chegada da variante indiana aqui no estado. É o nosso assunto em instantes, logo depois da música. 18 horas. Previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura final de semana. Hoje é sexta, sábado e domingo. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para amanhã, sábado, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite devem ocorrer pancadas de chuva. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 49% e 94%. Já no domingo, também a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva são de 67%. E a mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus neste domingo. 6 horas e 53 minutos, boa noite. 18 horas. Economia. Bom, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou em queda de menos 0,82%, sendo comercializado a R$ 5,21. O euro também fechou em baixa com menos 0,84%, agora cotado a R$ 6,35. E a moeda virtual Bitcoin também operou em baixa e fechou com menos 6,53%, cotada a R$ 188.942. Agora o destaque de
hoje foi o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, que bateu recorde histórico, puxado pela alta das ações da Petrobras, e fechou com alta de 1,04%. Fechou a 125.656 pontos. Aí o valor da arroba do boi hoje é de R$ 314,65. A cesta básica em Manaus, com 13 itens, está custando a média de R$ 70. Esta cesta é composta com alimentos como açúcar cristal, café, arroz, feijão, sal, macarrão, óleo, entre outros itens. Carlão, e desses alimentos, o óleo de soja e o arroz seguem como os campeões das altas de preços em 2021. No acumulado de 12 meses até abril, o óleo de soja teve avanço de 82,34% e o arroz de 56,67%. Mix. Bom, e mais de 1.400.000 amazonenses estão com o nome sujo, segundo a Serasa. O número representa mais da metade da população adulta do estado, que tem o maior percentual de inadimplentes do país. Bom, a diminuição da renda das pessoas, o desemprego e o aumento das taxas de juros justificam esse aumento no número de endividados, segundo o economista Orígenes Martins, que deu dicas de organizar, né? Aquelas dicas valiosas para a gente organizar as finanças pessoais e evitar o endividamento. Vamos acompanhar agora na reportagem de Júlia Gomes. Contas atrasadas e boletos se multiplicando fazem parte da realidade de mais de 1.466.000 amazonenses que ficaram inadimplentes entre março e abril deste ano. Segundo a Serasa, o Amazonas segue sendo o local com a maior porcentagem da população acima dos 18 anos com dívidas negativadas. 52,2% dos amazonenses estão com o nome sujo. Bancos, cartões, financeiras e as contas básicas como água e luz são os setores com os maiores números de endividados. Para o economista Orígenes Martins, 2 fatores econômicos podem justificar a alta taxa de inadimplentes: a diminuição da renda da população e o aumento nas taxas de juros, principalmente dos cartões de crédito e o crédito das lojas. As pessoas que têm que apelar para esse tipo de empréstimo, esse tipo de crédito, estão pagando um juro que às vezes se torna impossível de quitar, e as pessoas ficam inadimplentes e não tem como sair dessa situação. Os juros realmente não recuaram como se esperava, ficaram cada vez mais altos, e a tendência talvez seja, pelo menos até julho de 2021, ainda sofrerem um viés de alta. O total de brasileiros com contas em atraso chegou a 63 milhões em abril de 2021, uma alta de 0,7% com relação ao mês anterior. De acordo com a Serasa, 2021 já acumula 1,6 milhão de pessoas que deixaram de pagar suas dívidas e acabaram sendo negativadas, sendo que este é o terceiro aumento do índice no ano. O economista Orígenes Martins dá dicas para organizar as finanças pessoais e evitar o endividamento. Priorizar e selecionar os gastos são essenciais nesse momento. Muitas vezes o gasto é uma questão de necessidade, e aí fica muito difícil dizer não gastar. Então, o que fica como sugestão seria priorizar estes gastos e tornar esses gastos seletivos. Quando tiver que gastar, analisar direitinho, ver se não pode selecionar no termos de fazer um gasto menor, fazer uma consulta, pesquisar como fazer esses gastos sem entrar nesse viés de cartão de crédito, de financiamentos que estão aí acima do que normalmente seria razoável. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus anunciaram um plano de ação para impedir a entrada de novas variantes da variante indiana aqui no estado. Agora os passageiros que desembarcarem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes vão ser submetidos a testes de Covid para tentar impedir a chegada da variante indiana aqui no nosso estado. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre as novas medidas para quem desembarca em Manaus.
O Amazonas vai contar a partir da próxima semana com uma barreira sanitária para identificar e isolar casos suspeitos e confirmados de Covid-19, para o monitoramento de variantes de passageiros que desembarcarem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Segundo dados informados pela Infraero, cerca de 1.600 passageiros desembarcam por aqui todos os dias. A meta inicial é testar pelo menos 10% deste público. O trabalho inicia nos próximos dias. A atividade prevê uma testagem de passageiros a partir das coletas de amostras tipo RT-PCR, que detectam o novo coronavírus. Quando desembarcarem, as pessoas serão conduzidas ainda para o saguão principal, registradas ainda na parte interna, e a coleta será feita no portão 2C, já na área externa, no térreo do aeroporto. Os resultados dos testes devem ser conhecidos em até 48 horas. Os casos suspeitos e positivos deverão ser isolados em uma quarentena para tratamento em hotéis. Uma equipe composta por 11 técnicos de enfermagem, 4 farmacêuticos e 4 enfermeiros, disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde, será dividida em turnos de 12 horas para fazer esse monitoramento e triagem de passageiros que chegam a Manaus. A estratégia foi alinhada em uma reunião com a diretora técnica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Tatiana Amorim, e com a titular da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, Chádia Frache. É de extrema importância que nós estejamos atentos a essa vigilância genômica, e a Censa entra aí para colaborar junto com a FVS e Anvisa a questão da capacitação, tanto da notificação desses casos e abordagem aos cidadãos. Segundo a diretora técnica da FVS, Tatiana Amorim, ainda hoje será realizado um treinamento com os técnicos de enfermagem, enfermeiros e farmacêuticos que vão atuar no aeroporto. Inicialmente, a gente já vai, essa semana ainda, iniciar a vigilância nos aeroportos, considerando com foco na vigilância genômica, para que a gente possa aí ter uma amostragem de alguns passageiros, para que a gente possa realizar coletas e assim, aqueles casos que confirmarem diagnóstico, a gente mandar para sequenciamento para ver se vai detectar ou não uma nova variante. Na próxima segunda-feira, um novo encontro está programado, desta vez para alinhar as barreiras sanitárias nos acessos fluviais a Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. 7 horas e 1 minuto em Manaus, e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E até o momento, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 de hoje, sexta-feira. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 16.300.000 casos confirmados da doença, com 457.000 mortes. O país também soma 14.500.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 7 horas e 2 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os cidadãos do Amazonas não podem reclamar de falta de notícias bombásticas do mundo político. A semana termina com a convocação do governador Wilson Lima à CPI da Covid no Senado. E a próxima semana já começa com novas grandes expectativas. A primeira é saber se o governador vai recorrer à justiça para não ir à CPI. E a segunda, bem mais quente, é a do julgamento da denúncia contra ele no Superior Tribunal de Justiça no próximo dia 2. Wilson Lima, o vice-governador e outras 16 pessoas são acusados de superfaturar a compra de respiradores inadequados para pacientes de Covid-19 aqui no estado. Os ministros do STJ podem simplesmente não aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E o caso, para ele, pelo menos na justiça, acaba. No caso da denúncia ser aceita, o Wilson Lima vira réu e as consequências são imprevisíveis. O mundo político especula com o afastamento do governador. E a população estará atenta tanto ao julgamento no STJ quanto à decisão de Wilson Lima de dar ou não dar explicações à CPI. O futuro é imprevisível, mas está bem próximo. Começa na próxima quarta-feira.
Carmen Leão, boa noite, né? Boa noite. Bem, tudo certo? Tudo certo. Gente, um beijo, obrigada pela companhia. Até segunda. Continue bem, continue em 100,7. Bom final de semana todo. Segunda-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu? 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.